Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sábado, 27 de dezembro. Então vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, Deus de amor, justiça e misericórdia. Elevar também o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, e agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade desta existência, desta reencarnação. E pedir a espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, que estejam conosco durante esta jornada que se inicia este dia, e que nós possamos fazer bom uso deste presente que é este dia. Que nós possamos receber boas inspirações, queiramos escutar as boas inspirações, os bons pensamentos e os bons atos. Que seja um dia leve, junto das nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos lares. E se estivermos sozinhos, que possamos sentir a companhia amiga e o amparo de toda a espiritualidade que sempre se faz presente. Permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir uma passagem. Ver o que nos vem hoje. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, o item que veio para nós hoje, o item 10. Os falsos profetas da erraticidade. Foi do espírito Erasto, o discípulo de São Paulo, em Paris, 1862. Então, o item 10, Erasto, vai nos dizer assim: os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Encontram-se também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos, que, sob a falsa aparência do amor e da caridade, semeiam a desunião, retardando o trabalho de emancipação da humanidade. Utilizam-se para isso de médiuns que aceitam as suas ideias polêmicas, absurdas. Esses falsos profetas, para melhor fascinar a quem desejam enganar e para dar mais importância às suas teorias, utilizam-se sem escrúpulos de nomes conhecidos e de muito respeito entre os homens. São eles que semeiam a discórdia em grupos espíritas, que os levam a isolarem-se uns dos outros e olharem-se com desconfiança. Apenas a desarmonia que geram nesses grupos bastaria para desmascará-los, pois, agindo dessa forma, eles mesmos desmentem o que dizem ser. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Bom, então já vamos parar por aqui. Quem quiser fazer a leitura de todo o item 10 é bem interessante, mas vamos já parar por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa passagem. Este capítulo fala sobre os falsos profetas. E especificamente Erasto vem nos falar dos falsos profetas da erraticidade. O que é erraticidade? Quando não estamos reencarnados, quando não estamos no corpo físico, estamos na erraticidade. Nós usamos essa nomenclatura, os espíritos nos ensinaram a usar essa nomenclatura. Então estamos errantes. O espírito errante,
é todo aquele que ainda precisa reencarnar para sua depuração. Quando o espírito chega à categoria de espírito puro, ele não precisa mais reencarnar, ele não está mais na erraticidade, ele é espírito puro. Mas até lá, nos intervalos das reencarnações, nós dizemos que estamos na erraticidade. Então esse é um conceito que é importante a gente entender, porque Erasto vem nos falar aqui dos falsos profetas da erraticidade. Então um espírito desencarnado que usa de médiuns para enviar mensagens, muitas vezes mentindo a sua identidade, se fazendo passar por um espírito que não é, por um espírito já conhecido, se fazendo passar por outro espírito, né? Para que tenha alguma credibilidade, que o escutem. E fala aqui que são espíritos que estão maus, que gostam, que sentem prazer no mal, né? Por isso que nós temos que cuidar tanto a fofoca, porque as pequenas fofocas podem se tornar um prazer, podem se tornar um hábito, e inclusive desencarnados posteriormente, se criamos esse vício aqui enquanto no corpo físico, ele irá conosco. E sentindo esta vontade de causar desarmonia, de fazer conversa sobre a vida alheia, sempre, a fofoca sempre vai ser pro mal, nunca é pro bem, a gente vai continuar com essa tendência. E estes espíritos não deixam de ser espíritos que começaram assim e tão viciosos nessa questão se tornam aqui vendo a oportunidade através dos médiuns de causar discórdia. Ele fala aqui dos grupos espíritas especificamente, que pode acontecer bastante. Esses falsos profetas vêm, usam os médiuns que por algum motivo baixaram sua vigilância, que acreditam nesses espíritos, nesses falsos profetas, causam a desarmonia, trazem teorias estapafúrdias, de que tem que fazer assim, tem que fazer do outro jeito, aquele irmão tá errado, tá querendo ter mais poder que tu, e assim fazem todo um estrago se os encarnados baixam a guarda e deixam cair. Então nós temos que cuidar, porque sabemos que todos somos médiuns em maior ou menor grau. Todos somos submetidos a influências, né? Então, quantas vezes nós também não nos deixamos levar por ideias ruins que nos vêm? A gente fica, mas eu não sei, como se tivesse me dito aqui que aquela pessoa tá querendo causar uma desarmonia. Não é que às vezes sentimos? Então nós temos que cuidar, porque o Evangelho vem nos explicar que são irmãos que sentem prazer em causar esta desarmonia e utilizam ou da mediunidade ostensiva ou das inspirações, né, que nós temos durante o dia, durante a nossa vida, para causar às vezes pequenos maus que com o tempo podem se tornar grandes maus, podem causar um grande mal nos lares, nos relacionamentos, nos grupos religiosos, nos trabalhos, nas empresas. Então, diante deste conhecimento, nós podemos ter mais autonomia para nos defendermos. Quando um pensamento ruim vier e quiser causar em nós aquela ira de discórdia, paremos, façamos uma prece, que vamos voltar a tomar consciência de nós, que nós temos que estar no controle das nossas existências. Muito bom, muito importante ter conhecimento para que a gente não seja só vítima dos acontecimentos e sim possamos nos tornar autônomos dos acontecimentos da nossa vida, sempre com o amparo e o cuidado de Deus e da espiritualidade amiga, com certeza.
Vamos lá, uma pergunta do Livro dos Espíritos. Opa. Lei de destruição, pergunta 729. Se a destruição dos seres é necessária para que aconteça a sua regeneração, por que a natureza o cerca com meios de preservação e de conservação? Esta foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Vamos ver o que eles responderam. É para evitar que a destruição se dê antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada dificulta o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Muito bem, então Kardec quis perguntar: se a destruição é necessária para que evoluamos, por que nós vamos cuidar, então, preservar as coisas? Por que não deixa que elas, se terminem logo para que venha a regeneração? Nós já vimos aqui em outro momento que tudo tem seu tempo, mas cabe a nós fazermos sempre o possível pela maior preservação da vida, de tudo que nos rodeia, dos bens da natureza que Deus nos deu. Porque esse tempo, o maior tempo, é necessário para que se desenvolva, para que aquele ser, para que aquele princípio inteligente, no caso aqui que eles usaram, esse princípio inteligente está todo explicado dentro de um contexto que aqui nós não vamos conseguir abordar. Mas então é necessário que se mantenha o máximo de tempo possível e Deus, na hora certa, decide ali o momento que tem que se extinguir. A nós cabe preservar o máximo que pudermos. Bom, muito bonito entender estes conceitos. Aos poucos nós vamos expandindo a nossa consciência e o nosso aprendizado. Então vamos encerrar. Quem quiser pegar uma água, vamos agradecer a Deus, ao Pai, mais uma vez, pela oportunidade deste dia, pela vida, por esta existência. Que seja um dia de muito aprendizado, um dia de muita luz para todos nós. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.